contato então com o professor José de Alencar para estar batendo um papo aí sobre tecnologia e produção de soja, do plantio à colheita. O professor José de Alencar, que fica na região de Santa Catarina. Vamos lá. Já pediu já para participar? Como está aceitando? Professor José de Alencar Júnior. Vamos lá. Boa noite, professor. Daí, Nestor, tudo bem, cara? Tudo bem, professor. Então, Melhor tá bom. ainda. Melhor agora ainda, vendo o professor. Fico contente, cara. Olha, convite interessante, regiões distintas para nós conversarmos, mas vai ser joia. É tudo soma, não adianta. Tem que conversar aí com o Centro-Oeste sempre é um aprendizado. Também, e conversar com o pessoal do Sul também é outro aprendizado, Eu né? fico contente. Na verdade, só te esclarecendo, Nestor, eu até já tinha visto algumas postagens suas, né? Nós nunca conversamos, mesmo a primeira vez. E o interessante desse Certo. bate-papo é que a nossa primeira conversa será praticamente, vamos dizer assim, televisionada, né? Será transmitida, isso é interessante. Para aquele pessoal que está nos acompanhando, eu falo hoje do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma empresa que atende Rio Grande e Santa Catarina. Se tu olhar Ah, meu tá, DDD, Nestor, DDD 49, mas a gente está bem na divisa assim, dos estados, então tem as duas situações. A sede é aqui, mas nós plantamos em Santa Catarina e atendemos lavouras nos dois estados. muito bom, professor, muito bom. Então, oficialmente agora, então, meu boa noite, né? Para quem não me conhece ainda, o meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo aqui, atuando aqui na região de Jataí, sudoeste do estado de Goiás, na cooperativa Comigo, há aproximadamente 19 anos, tá? E Jataí, para quem não conhece, é uma das regiões aqui, junto com o Rio Verde, né, um dos maiores municípios aqui de Goiás, né, produtores de grão, né? Viemos aí de uma safrinha que a gente estava esperando um pouco mais, tá? Mas houve quebra de produtividade, né? Principalmente a seca. Acho que o principal fator foi a seca, tá? E também depois seguido também da cigarrinha, né? Foi dois fatores aí bastante importantes, né? Decisivo aí, né? Na redução da produtividade. Mesmo os produtores plantando na época da janela adequada, né? Não obtiveram aí as produtividades esperadas. Então, esse ano teve uma quebra de produtividade, né? Os produtores, grande parte também, tiveram a oportunidade aí de fixar o grão a R$ 82, os contratos que saíram, né? Infelizmente, o cavalo passou arriado, né? Eu sei que depois que passa, é fácil a gente falar, né? Mas somente está na pele do produtor, né? De tomar decisão, né? E isso que é difícil, né? Agora que passou, a gente fala, né? Mas hoje, os preços do milho hoje aqui tá na faixa de R$ 70, tá? E cada safra é uma safra, né, professor? Tá? Então, seja muito bem-vindo, professor. Fique à vontade também em estar comentando aí. O professor já comentou de onde está falando, né? E pode estar comentando mais alguns detalhes aí, né? Sobre o trabalho que o professor vem desenvolvendo aí na região sul do país. Nestor, até eu tenho acompanhado essa questão de quebra de safra. Quando tinha muita. Eu estava no Mato Grosso do Sul, bem na época que o pessoal começou a se queixar do teu milho aí, segunda safra, que estava enrolando, que estava seco, que não choveu. E nós Certo. vislumbrávamos uma safra gorda para todos os estados, mas a sua região aí no entorno de Jataí, até tem um ex-aluno que eu não consigo, estou tentando lembrar o nome dele, da graduação de anos atrás, deve estar em Jataí hoje, Sim, sim. do teu entorno, tem alguns colegas que estão aí para cima. Vocês é um sistema de cultivo bem diferente do nosso, tá? Aqui no sul do país, a minha região de atuação, em grande maioria das áreas, é uma safra verão. Então você consegue fazer soja ou milho. Então nós temos aquilo que o paranaense fala de milho verão. Né? Para nós Certo. é milho, não existe verão ou safrinha, é somente uma única safra. Já vocês não, né? Conseguem botar soja todo ano e um milho na segunda safra. Eu tenho curiosidade, Nestor, de saber essa questão da cigarrinha, que aqui no sul tem uma população muito alta nesse nosso início de safra. Já tem milho semeado na terra para o lado de Chapecó, se tu pegar a região do Rio. Até estava conversando com o Otávio Ayala, que é um professor colega meu de lá, essa semana, ele dizendo, ó, já tem milho, e nesse milho tem cigarrinha. Como é que foi essa questão da cigarrinha para você desse ano, que
para nós aqui tem preocupado cada vez mais. Bom, a cigarrinha já vem praticamente, acho que é a terceira safra, né? Que já vem com ataques bastante severos, né? Então é igual Até aqui para nós também. Terceira safra. isso, isso. Até então era localizada mais para a região de Goiânia, né? Regiões mais baixas, entendeu? Que a pressão era maior de cigarrinha. Aqui em Jataí, né? A altitude média aqui na faixa de 800 até 1.000 metros de altitude, tá? Então ela veio um pouco depois, tá? Mas desde que ela entrou, há praticamente 3 anos, né? A pressão tem sido muito grande, principalmente, né? Devido à Ponte Verde, né? Acho que não tem outra explicação, porque querendo ou não, o milho verão aqui, praticamente as áreas comerciais migraram toda para safrinha, né? Mas não deixa de ter um ou outro produtor grandes, né? Que fazem o manejo, já fazem a rotação, né? De colocar o milho no verão, né? E também os pecuaristas, né? Que hoje fazem muito milho silagem, né? Daí Além faz o milho também, no verão. Faz 2 safras de isso, milho daí no caso. 2 safras de milho, exatamente, tá? Além também, né, de alguns outros pequenos produtores, né, que plantam milho verde, né, para vender, para fazer pamonha, né? E Agora praticamente é te trago uma o outro, indagação que comentaram para mim esses dias, algo até que eu já pensava, Nestor. E certo, pode falar. uma possibilidade de vazio sanitário para milho. O que que tu pensa a respeito dessa questão? Já temos na soja, e tem quem está dizendo que talvez seja a saída para milho. Eu acredito que seja uma boa opção, viu, professor? Acredito que seja uma boa opção. É só que complicado um milho, né, professor? Porque aí muito produtor depende, né? Aquele pequeno produtor, né? Ele planta ali, né? Para silagem ou mesmo para consumo, né? Eu acho que é É um uma pouco difícil. dificuldade, porque se for para pensar, por exemplo, vou falar da nossa realidade. Eu, Certo. às vezes, penso que seria uma saída, apesar que tem que ter mais estudo. Nós não sabemos se um vazio teria efeito para reduzir essa população do vetor, da cigarrinha em si, né? Mas se tu pegar a região de Chapecó, o sentido Maravilha, São Miguel do Oeste, já quase na divisa com o Paraguai, é uma região que tem milho 10 meses do ano, facilmente tem milho na lavoura 10 Sim. meses no ano. Se tu pegar Certo, no Rio Grande certo. do Sul, a região de Frederico Westphalen, que é para lá um pouco de Passo Fundo, também em sentido oeste, também em sentido Argentina, também você vai ter milho por um período muito largo do ano, praticamente os mesmos 10 meses. E aí, como é Certo. que você faz para optar? Quer dizer que o milho vai ser obrigatoriamente ser a segunda safra? Ou o milho vai ser a primeira safra? E como é que você faz essa diferença de estado para estado? Aqui onde eu estou, é impossível fazer milho segunda safra em Lagoa Vermelha. Só pode primeira safra. Seria um desafio muito grande para todos nós, né? Com certeza, professor. Além também eu vejo, né, que a cultura do milho é uma cultura, além de tudo, social, né, professor? Sim, sim, porque tem Né? alimentação animal direta, né? Não é Isso, um grão para comercialização. isso, exatamente, porque no caso da soja praticamente vai muito para as indústrias, né? Concordo Né? contigo. No caso do milho, não, né? Existe o pequeno produtor ali que planta, né? Planta para guardar o grão, né? Ou mesmo para fazer ali um fubá, né? Mas em contrapartida, se nós formos ver a proporção de área de soja, ela é infinitamente maior que a de milho. Então, teoricamente, maior que a de milho. Teoricamente, é mais fácil fazer um vazio numa área menor. Mas é complicado de optar por isso, é difícil. Mas daí a Certo. gente começa a ficar pensativo. Eu imaginava até que a cigarrinha poderia vir de forma pontual, que isso não se repetisse ao longo das safras, não se perdurasse. Ano passado, nós tivemos um início de safra de verão, de milho-verão, muito fraco em intensidade. O inverno foi longo e duradouro. Para nós, o inverno sendo longo, a multiplicação do vetor é muito baixa. E daí Mais você lenta, tem né? o inverno longo, a geada mata essa planta voluntária, a guaxa, tiguera, essa planta de milho espontânea que tem nas lavouras. Então, o normal da minha região é a cigarrinha não incomodar. Só que isso foi num ano depois da nossa grande epidemia de enfesamentos, de molicútios, de viroses, enfim. Foi um ano depois que aconteceu de não ter problema. Literalmente não teve ano passado problema com cigarrinha. Só que daí, no segundo ano, nessa região, quando tu vai para o oeste, Santa Catarina, teve problema. Mas quando tu chega, daí essa safra, nós encontramos cigarrinha já na semana passada, aqui no meu entorno.
E ficamos com bastante receio. E aí? O inverno foi fraco, iniciou forte, mas ele acabou cedo. O mês passado foi um mês bem brando para nós, de temperatura, inclusive com o que é atípico aqui na região, que é andar de bermuda nessa época, o pessoal estava andando de bermuda e camiseta, então começamos a encontrar cigarrinha. Vamos depender do quê? Do químico? Será que ele controla? Será que a genética controla? O que você me diz da tua região aí de Jataí? Então, professor, primeiro eu acho o seguinte, né? A cigarrinha é uma doença, a cigarrinha e os enfesamentos é uma doença antiga no Brasil, né, professor? Sim, sim. Isso que eu não consigo entender, porque era uma doença antiga, né? E depois de uns dez anos para trás agora, né? Que ela voltou com intensidade, né, professor? Isso que eu não consigo entender, porque se fosse uma doença nova, né? Mas não, a cigarrinha estava aí, É que se nós formos né? parar para pensar, ah, o principal fator de controle de cigarrinho, além do ambiental, é genético. Daí talvez a questão que está faltando para nós é materiais genéticos que não sejam sensíveis aos enfesamentos e viroses. Porque Certo, se tá, for ver hoje no mercado, eu já fiz alguma avaliação de campo desses strip tests, né? Que é aquelas certo, parcelonas que o produtor semeia. Enfim, nós vemos diferença entre materiais? Vemos. sim, Mas material imune, eu nunca vi. Material que não tenha problema de cigarrinha. Eu vejo problema, materiais que tenham menos e materiais que têm grande intensidade de sintoma, grande dano, grande redução da produtividade. Mas dizer, vi um material que não tem sintoma nenhum, eu não enxergo no campo. E outra grande complicação, não sei se tu concorda, se corrobora com a minha ideia, mas eu rodo bastante Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Bastante mesmo. Se tu for lá na região de Cascavel, eles vão dizer que uma genética, a genética tal, é muito boa. Daí eu chego na mesmo Paraná, pro lado ali de Pinhão, o pessoal já diz que é outra genética que é boa. Quando eu vou em Xanxerê, Santa Catarina, já falam que é outra. Quando eu venho aqui em Lagoa Vermelha, em lá, já falam que é outra. O que eu percebo? Não existe um consenso, uma estabilidade, qual é a genética que realmente é boa? viu, professor? Aqui eu penso o seguinte, né? Que o manejo de controle, né? Com certeza é um material genético, Sim. né? E após um material genético aí, vai ser os controles químicos que os biológicos também têm ajudado bastante um pouco no residual, Sim, sim. né? Tem que, vocês é imprescindível essa calendarização de aplicação, né? Se a maior parte é um milho segunda safra, não tem como não plantar milho e entrar com sequencial de aplicação. Não sei É, qual é o intervalo que vocês estão preconizando aí. quando quando o produtor opta só pelo produto químico, né? É praticamente semanal, né? É igual aqui. Aqui é a mesma coisa. Toda Ou se semana não, tem que entrar na lavoura, de 5, 7 isso, dias, isso. toda semana, assim que der, dentro da semana, entra aplicando. Entra E até a aplicando. altura do trator, né? Isso. Aqui também, viu, professor? Aqui 4 também. aplicações, 5, o que vocês estão fazendo? Um TS com algum produto, sei lá, um poncho, alguma Tam, coisa ali, um MIDA também, no TS? também. Também. É porque ali no TS, né, professor, a gente também sofre muito aqui também com o percevejo de barriga verde, Tá. Uma né? dúvida para vocês aí é o de Shella. Antigamente era de Shella, hoje é de Isso. Caireus, né? Ele é o Melacanthus ou é o Furcatus? Tu sabe me dizer? Acho que é um melacanto, hein, Melacanthus professor? aí? Viu? Tudo bem, que normalmente aqui para nós é o Melacanthus, mas existem os dois, né? Viu, professor? Então, normalmente o manejo, né, igual esse ano eu acompanhei bem de perto, né? Normalmente o produtor estava, em relação aos percevejos, né, vinha fazendo ali na dessecação, né? Só que entre a dessecação e até a colheita e o plantio do milho, né, estava ficando um vazio ainda, entendeu? Então a gente estava soltando a aplicação praticamente no estágio do milho palito, na fase ali Tá, do charutinho. Ali, a tá. partir daí, a gente já estava soltando a aplicação, E né? daí toda E daí, semana até e pegar a daí altura do trator. exatamente, tá? Só que não são todos os produtores, né, que se adequam, né, a essa tecnologia, né? É que o Porque, milho na região de vocês é tipo o milho no Paraguai, entra um cheiro de adubo
e seja o que Deus quiser, ou faz um investimento um Não, pouco não, não. maior? Faz um investimento maior, professor. Que faz de nitrogênio ou de adubação aí no teu entorno? O que se espera colher num ano normal? Não que nem esse, quem sabe que foi quebra aí no Goiás. Certo, certo. Que vê o produtor, assim, com nível tecnológico médio para alto, né? Normalmente ele faz adubação de sistema, né? Aplicando principalmente o fósforo e o potássio na soja, né? E às vezes entra aplicando somente nitrogênio no milho, É o que eu imaginava. tá? Em torno de uns 400 quilos aí de preferência do sulfato de amônia. Ah, não, até que entra com bastante nitrogênio, então. Ah, Quando tu não, vai para o é isso. Paraguai ou ao sul do MS, é 100 quilos de nitrogênio no máximo, de um produto com nitrogênio 33, 44, 45, enfim. Certo. Esse praticamente é o produtor médio para alta tecnologia, né? Mas então a E, expectativa nesse milho de segunda safra normalmente é beirar o passar de 200? não, em Não torno chega de a tanto? Com não, 400 quilos de nitrogênio chega a quanto? 170, alguns talhão 180, Olha né? que coisa chique a tua conversa. Ó. Se tu quiser conversar um dia com um cara legal, entrou ali, ó, Juliano Redil, não sei se tu conhece ele, é um Conheço, conheço. paranaense. Eu acabei Sim, de ver sim. o que o Juliano conectou ali. Ó. Eu já fiz também live com ele. O O Juliano é Juliano gente fina demais. Vai ser pai, o Juliano, que coisa chique. é bom demais, né? Ele também que vem fazendo um brilhante trabalho também, né? Não, não, ele na parte de ensino aí é um cara à frente de todo mundo. Isso, viu, professor? Então, aí o pessoal tem feito também essas aplicações, né? A partir ali do charuto, né? O correto, né? A gente tem recomendado fazer, mas como a cigarrinha, lagarta é mais fácil. O pessoal solta a aplicação porque tá vendo comer, né? O dano é similar à soja. Eu tenho um livro de pragas da soja, é uma bíblia dessa grossura, fantástico, Certo, tá? E é engraçado, porque quando nós estamos no dia a dia do produtor aí, o pessoal tem muito, mas muito medo da lagarta, porque é visível, igual o senhor diz, mas o exatamente. que realmente causa dano é o percevejo e esse come quieto. Exatamente. E tanto aí porque o percevejo e a cigarrinha, quando vai feio o estrago, aí já foi, né, professor? Aí já foi o boi com a corda, né? O percevejo ainda existe uma técnica antiga, né? Pode ter alguma falha ou outra, ou você consegue trabalhar com algum tipo de monitoramento, seja antes ou depois de um plantio, ou até mesmo na soja. Agora, a cigarrinha, as grandes questões que eu vejo assim da questão da cigarrinha, e aí? Eu estou achando uma cigarrinha, é muito ou é pouco? Ou é 5 que é muito ou é pouco? Ou são 10? E essa cigarrinha, essa uma, ela está ou não está infectada por cartucho de planta? Ou se for parar para pensar friamente, uma cigarrinha infectada por planta vai te dar uma epidemia, enquanto 10 não infectadas não te causam nada. Então, a grande complicação que nós percebemos hoje é que você tem que olhar outros fatores para manejar o problema de cigarrinha. Tem que ver questões ambientais, saber se o inverno foi duradouro, o frio para nós aqui no sul, se ele fez essa condição de que o milho guacho morresse. Tem que ver se as temperaturas de primavera são baixas, porque com temperaturas baixas os ovos não eclodem. E fora isso, você não tem como monitorar. Você não tem um nível que você olha, né? É difícil dizer vale a pena aplicar ou não. Normalmente você só vê depois. Exatamente. Aqui o monitoramento que se faz é presença e ausência, né? Hum? E daí com Presença lavouras de grande extensão, é similar talvez àquilo que eu vejo aqui na nossa região quando alguém fala, achei uma lagarta na lavoura, eventualmente o produtor diz, enxerguei lagarta. Eu digo para ele, olha, mas se enxergou lagarta é normal, é só entrar na lavoura e vai enxergar. Talvez, não sei se na tua região a cigarrinha é assim também, mas imagino que é a mesma coisa. Para nós aqui não é tão normal a cigarrinha. Ela está começando a se tornar. Mas eu diria que para a tua região se enxergou, aplica? Teve alguma safra no passado recente que tu não enxergou ao entrar na lavoura? não. Praticamente nas últimas safras, todas, todas têm muita cigarrinha. Pois é, daí o meu raciocínio é aquele, então, que não precisa nem olhar, calendariza e aplica. É Porque a gente vai verdade, achar, tá? né? Exatamente. E principalmente aqueles milhos semeados primeiro, né? Tem uns milhos semeados em cima do feijão, que são os primeiros a ser Daí no plantados ali no. pivô.
Não, não, é os milhos até de sequeiro mesmo, porque É? às vezes plantam o feijão no final de setembro, início de outubro, né? Ó, E no início de janeiro já está colhendo o feijão, né? entendi, entendi. Aí essas são as primeiras áreas a plantar milho safrinha, né? Então são as áreas que já sofrem a maior pressão de cigarrinha vindo dos milhos de verão. Entendi, entendi. Essa questão de época de cultivo, agora que eu vou ver se tu me clareia. Você tem um milho de verão que inicia, abre plantio quando o milho de verão aí no Então, entorno de Jataí? é, aqui antigamente, professor, os milhos de verão eram plantados antes da soja, né? A soja planta normalmente aqui a partir do dia 1º de outubro, né? Uhum, Tá? uhum. Antigamente o pessoal plantava É um parecido milho. conosco, nós também é mais ou Então, menos isso. plantava um milho, né? Depois entrava plantando a soja, tá? Mas aí houve uma mudança nos últimos anos. Nos últimos anos, eu já falo mais de 10 anos, né? Uns 15 anos atrás agora, tá? Que o pessoal, então, planta-se primeiro a soja, né? Em outubro, tá? E em novembro entram plantando o milho, Ok. tá? Porque plantando o milho em novembro, as produtividades, os tetos produtivos fica- são maiores, né, do que plantando ele em outubro. Mas daí é questão de chuva depois? Ou o que é que faz essa questão? Eu, então, eu já conversei com alguns pesquisadores, eles alegam às vezes é por causa da temperatura, Ah. Mas agora eu fiquei pensando, entendeu? temperatura como? A temperatura inicial de cultivo é muito baixa para plantar em outubro? Em outubro, sim, né? Porque em Entendi, novembro, entendi. né? Então as maiores produtividades, né, são plantado o milho ali até o do dia até do início de outubro, né? De novembro, perdão, até o dia 10, dia 15 no máximo de novembro. Então, e nesse milho que é plantado no início de novembro, depois a segunda época de milho é pós-feijão, é isso que tu comentou, em janeiro. E daí o safrinha vai ser plantado quando? Vai ser plantado lá por março? Não, 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 não. Quando o pessoal faz milho verão, né? Aham. Praticamente não tem safrinha em cima do milho verão. Não, concordo, mas eu digo assim, sem as épocas distintas de cultivo de milho aí no teu entorno seria a primeira época seria plantar o milho verão, a segunda que Isso, seria o milho de novembro, a segunda possibilidade é entrar com milho pós-feijão que vai entrar em janeiro em janeiro, isso. e a terceira possibilidade é pós-soja. E quando é que ele entra? A soja também. Aí praticamente vai ser final de janeiro, né? Tá, quase fevereiro. Tem épocas aqui que praticamente quando planta-se a soja cedo, né, e a soja é precoce, dia 10, dia 15 de janeiro já estão plantando milho e safrinha, Entendi. E daí tá? você consegue ver assim um degrau de dano, aquele plantado no verão reduz isso da cigarrinha, aquele depois do feijão reduz mais um pouco, e o último é o que mais reduz, ou você não vê essa distinção? Não, eu acredito que sim. Tem essa Tem percepção essa. também. Tem, tá? E o O que, padrão é, toda semana entra aplicando inseticida, indiferente se é milho verão ou se é milho pós-soja. sim, mas não são todos os produtores, né, que fazem aplicação semanais, né? Ah, é? Aqui para nós, por exemplo, é batido bastante nessa calendarização de aplicações semanais, mas como quem eu tenho grande convívio são de produtores de região de milho verão, dificilmente se faz toda semana. Principalmente o nosso milho aqui, ó, tentando te dar o meu milho de atuação, ele vai começar a ser semeado esse mês. Agora em agosto, a gente vai começar a plantar milho aqui no entorno. A maior parte Certo. do milho vai ser semeado em setembro, um final do milho em outubro. Tá? Esse milho que é plantado bem cedo, para nós aqui, normalmente, quando faz muito, faz uma, talvez duas aplicações de inseticida. Talvez duas. Muitas lavouras passam sem nada. É comum passar sem nada. Daí, quando tu vai para o milho de setembro, aí não. Aí é mais normal ter uma, duas aplicações. E quem está no milho mais tardio, milho de outubro, meio de outubro, aí o pessoal tenta caprichar um pouquinho mais, mas mesmo assim é 7, 10 dias
Esse intervalo de 5 dias eu vejo só para oeste do estado do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina ou mesmo oeste do Paraná. E daí o pessoal capricha mais porque todo ano é incômodo. E esse ano, assim, trazendo uma informação um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, está sendo visto bastante cigarrinha no inverno, nas plantas de inverno, no trigo, na aveia. O pessoal do oeste está enxergando desse ano com bastante frequência o inseto. Se ele causa dano, a princípio não causa. Se é importante controlar ali, um gigantesco ponto de interrogação. Eu até conversei com o pessoal do oeste do estado de Santa Catarina essa semana, e lá, para mim, é uma surpresa, tá? Eles estão recomendando a aplicação de inseticida nas cigarrinhas sobre o trigo, apesar que não causa dano no trigo, mas é o pessoal tentando baixar a população da cigarrinha para as áreas próximas que serão plantadas milho agora no milho primeira safra, que agora começam a largar no oeste, em Chapecó, sentido a divisa do estado, indo para o lado do rio ali, acho que é Caxambu, se não me engano, tem o nome do município. Se tu pegar para aquele sentido ali, já tem milho nascido, né? Tem milho palito. Certo, certo, certo. Só que, então, aqui a pressão de cigarrinha está muito grande, né? E para nós hoje é a principal praga aí, né? Que causa aí redução na produtividade. Viu? E as Eu tenho uma lagartas, como é que elas se comportam? Para nós aqui é tecnologia Viptera e Leptera são as que mais controlam. Ponto. Isso. Aqui também, aqui a Viptera, a Leptera, né? E a PWU, né? Também? Também. PWU eu vi muito quando eu fui no MS há uns meses atrás, uns 2, 3 meses atrás. Eu vi bastante. Tu pega aquela fronteira do Mato Grosso do Sul, sentido Campo Grande, ou mesmo já indo lá para o lado do Pantanal, que é o que tá em moda hoje por causa da televisão. A gente viu bastante PWU. Aqui onde eu estou, quase não vejo. Certo. Mas aqui é os materiais que têm aguentado a lagarta, né? Mas no caso Olha só aqui. o Juliano ali, que interessante. Ó, ele fala que no MT, lá no Mato Grosso, pena que ele não coloca qual é o município. Ele fala que muitas lavouras com tiguera de milho grande, e aí nessa questão vai ser problema para a próxima safrinha. Ah, com toda certeza, né? Talvez o vazio a gente não consiga fazer, mas será que não era de ter uma legislação para dizer é obrigatório matar o milho guacho? É verdade, com certeza. Isso Aqui, tende a ter resposta. É onde sobrevive, né, a cigarrinha na entre-safra. não tem jeito, né, professor? Tem uma pergunta também do Matheus, né? Existe controle biológico para cigarrinha? Existe, né, professor? Você está na região da cigarrinha muito mais do que eu aqui no sul, mas sim, o pessoal tem trabalhado bastante com controle biológico. O que eu tenho, não digo que seja consenso, mas vou falar o Lucas Fantin, vou citar ele, que é o pesquisador lá do Mato Grosso do Sul, de Chapadão do Sul. No ano passado ele me ensinou, ele falou, nossos ensaios aqui da empresa, sempre o biológico mistura com químico. Aí agrega, isolado eles não estão recomendando. É o aprendizado que eu tive com ele. E isso eu trouxe para minha região a mesma coisa. Vai entrar com biológico, show de bola, mas na mistura, não deixa sozinho. Isso. O problema é somente o custo, né, professor? Aí muda a conversa. E vamos combinar, você falou de custo, que o milho estava 80 e poucos, 82 o contrato, e veio para 70, uma redução aí de quase 20%. Queria Exatamente. 20%, uma redução dessa, às vezes, muitas vezes superior à margem do ano. 20%? Né? Com certeza, professor. E professor, eu analisei bastante, né? E como eu trabalho na cooperativa, lá também tem a parte de comercialização. Né? Como é que é o nome da sua cooperativa, por favor, que para eu aprender? Cooperativa Comigo. Comigo. Perfeito, isso. Potência. É a principal cooperativa aqui do Cerrado. Tá? Temos 17 lojas. Tá? Então, estamos com mais expansão ainda aqui em Goiás. Tá? Praticamente estamos abrindo de 1 a 2 lojas por ano. Tá? Nosso corpo técnico aí já tem próximo a 80 agrônomos. É grande, tá louco? É uma equipe. É uma equipe boa. Tá? E temos daí uma feira muito... daí até Brasília, quanto tempo eu vou demorar? 3 horas até Goiânia, mais 2 horas, umas 5 horas, professor. A minha irmã se mudou para Brasília, quem sabe qualquer hora eu passe aí conversar contigo ao vivo e conhecer a tua região. Opa, isso. E o bom, professor, que a partir de Jataí até a Goiânia e até Brasília é pista tudo duplicada. Não, então rende, é um pulinho. Rende.
Que bom. Tá, Vou conhecer, quero conhecer. Jataí, conheço Goiás, mas Jataí não conheço. tá certo então, professor. Professor, então vamos partir já mais para a soja, né? Apesar de Uhum. a gente falou bastante de milho, que é bastante interessante também, né? Mas vamos partir para a soja, que é a cultura que dentro daqui, estamos já em agosto, né? Setembro, outubro, Dois próximo aí, meses. 2 meses Nem aí, isso. já nem isso, né, professor? Tu falou que Já, primeiro de outubro vocês estão largando soja aí? Nem isso. Para nós aqui é isso, muito parecido também. Daqui 2 meses tem soja na terra. isso. Tendo umidade suficiente, né, professor? É, para nós aqui é raro não ter umidade. Eu lembro de uma única safra, desde que eu sou agrônomo, que não teve umidade. O nosso o normal aqui é frio. É Frio. invernos distintos, né? Quando você pega, vai subindo demais o Brasil, o inverno é seco. O que difere verão e inverno é a quantidade de chuva. Eu vejo, a minha percepção, vai para Minas Gerais e afins. O Mato Grosso parecido. Para nós aqui não, é a temperatura, é baixa demais, então a gente espera subir a temperatura para poder entrar com soja, com milho e afins. Correto. Então, essa semana a gente foi aqui, ganhamos um presente, né? Praticamente choveu aqui na nossa região, Uhum. tá? Em torno de 20 até 30 milímetros, tá? E agora esfriou nos últimos dias, né? Ontem e hoje fez bastante frio de manhã. O que, Só que é que o depois o frio? sol, A 800 metros deve dar um frio considerável de altitude. assim, chega a 10, 12 graus, Ok, ok. Para nós aqui essa noite deu 5, se eu não me engano. né? E Jataí é considerada a cidade mais fria do estado de Goiás. Ok. Essa amplitude para milho deve ser bom. É bom, é bom. Principalmente para essa diferença térmica, né, professor? Claro. Tá. Então, professor, então batendo um papo agora já, voltando aí para a parte Da soja. de soja, né, professor? A gente vai dar uma pincelada boa aí do plantio até a colheita, né? E vendo aí, comparando de repente um pouco as tecnologias aí utilizadas aí no sul, né? E aqui no Cerrado, né? Professor, os materiais que predominam aí na região sul, em termos de ciclo, quais Olha, são que os... pergunta interessante, Nestor, mas muito interessante. Nós vamos ter uma divergência essa safra. Por que uma divergência? Eu acompanho, eu gosto muito de números. Se tu começar a me acompanhar em rede social, ou se um dia a gente tiver a oportunidade de conversar ao vivo, que eu possa ter uma palestra, uma apresentação, eu transformo a planta, a doença, o inseto, a daninha em número. Eu gosto de número. Então, a quantidade de cultivares, eu vejo o percentual de cada safra, e vou vendo os ciclos e vou tendo uma percepção. A minha região de atuação, ela era a região há poucos anos atrás, de pouquíssimos anos, 3 safras, 2, 3 safras atrás, ela foi dominada por uma cultivar chamada ativa. Essa ativa é de ciclo 5,6, tá? Ciclo 5,6. Para a nossa região, ela vai dar em dias algo próximo de 130 e poucos dias, 140 dias, depende de que região você está. 50 não dá. 130 dias, vamos arredondar, entre plantio e lourar. Vamos arredondar isso daí. Só que nós percebemos que nos últimos anos os cultivares de ciclo mais rápido começaram a ganhar cancha. Cultivar de ciclo 5.4, 5.3, 5.2, 5.1. Dificilmente baixava disso, de grau de maturação. Às vezes até um 4.7, como teve algumas cultivares sendo semeadas aqui no entorno. Mas essa não engatou uma segunda, só ficou na primeira. Então a gente começou a ver uma redução dos ciclos dos cultivares. Por quê? Porque chegou a dar alguns desequilíbrios em chuva, sim, só que a chuva estava faltando mais para o final do ciclo em algumas safras. E essas sojas de ciclo mais rápido estavam indo bem. No entanto, a safra passada, no entanto, de umas 3 safras para cá, chegou a BMX Zeus. A Zeus, que eu rodei Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, eu digo que há 2 safras, com toda certeza, as últimas 2 safras foi a cultivar mais semeada no sul do Brasil. Tá ok? Essa Zeus, de ciclo um pouco mais rápido, ganhou espaço. A Raio ganhou espaço. As pionerzinhas, que o pessoal fala aqui, também ganharam espaço, seja a 51, a 52, outras mais, o pessoal da FT com a 4153. Sojas mais rápidas ganharam espaço. Só que ano passado nós vivenciamos no sul do país, sul da América do Sul, uma seca de gigantesca intensidade. E ela, Certo. nessas cultivares mais rápidas,
nós percebemos, é meio que senso comum, essas cultivares muito rápidas, elas sentiram mais a estiagem. Sim, E as com cultivares certeza. de ciclo mais longo, não que tiveram grandes tetos produtivos, a não ser onde choveu. Onde choveu, teve. Eu tive lavoura de média 75, mas tive lavoura de 16. Então, olha só que frustração gigantesca de safra, né? Mas foi percebido que o ciclo mais longo deu mais Sim, estabilidade. E aí, a minha região, o que eu te digo, Nestor? Nós somos uma região que não faz, de maneira geral, não se faz duas safras. Se não se faz duas safras, para que uma soja de ciclo tão rápido que aumenta o risco? Eu vejo hoje, eu percebo com grande clareza que boa parte dos produtores vão escolher por aumentar ciclo de soja nessa safra, para tentar ter estabilidade. Ah, mas a Zeus é mais produtiva, ou uma outra é mais produtiva, uma 5752 é mais produtiva. Tudo bem, mas eu vou optar por uma 5804, vou optar por uma Lança, por uma Delta, vou optar por uma soja de ciclo mais longo, porque eu preciso de estabilidade, tem um risco de laninha, para ti é diferente do que para nós, mas laninha indica falta de chuva no sul do país, então por esse risco o pessoal está pensando, eu prefiro colher menos e colher do que arriscar colher mais e não chover e daí dar um tiro no pé. correto. Professor, no caso do material aí é Zeus, né, que o professor falou, né? Sim. Esse material é um material precoce aí na região. É quase um precoce. É um meio Tá, termo. Se tu pegar quantos, no Paraná, chama de precoce. tá, quantos dias que do plantio à colheita? Para nós, eu vou dizer do plantio alorado. Plantio alorado 120, 123, 120 alguma coisinha. Depois vai muito da chuva que receber depois de alorar. Mais uns 20 dias para colher. Não, 140 e poucos dias. então, mas 145. então a média então dos ciclos aí dos materiais de soja gira em torno de 130, 140 dias. A gigantesca maioria vai ter de 115, que é a pioneirzinha mais rápida, vai já de 115 a 140 dias, você pode botar 90% do ciclo de soja. Certo. Aqui na nossa região, professor, nas terras consideradas boas, né, corrigidas, a grande maioria dos materiais são em torno de 110 a 115 dias. É quase um feijão. Feijão aqui colhe com 90 dias. Muda Tá. tudo. Mas é que para E, vocês precisa de um material assim, a seleção do material. ah, é. Porque você precisa trabalhar depois com uma segunda safra, é diferente. Exatamente. Agora te Exatamente. pergunto, se você não pudesse fazer duas safras, tu ia querer esse de ciclo rápido ou ia querer um ciclo mais longo? Não, não, então, exatamente, porque aqui também existem as regiões mais novas, né? E as regiões com solos menos corrigidos, né? Mais mistos, né? Com mais areia, entre aspas, né? Nessas áreas aí, praticamente o pessoal só faz uma safra, né? E coloca o material em torno aí de 120 a 125 dias. Tá. Um pouquinho mais Tá? longo. Para vocês, umas 2 semanas. Isso, exatamente. E justamente, né? O material. Aqui já também se plantou os materiais mais precoces, né? Em torno de 95, 100 dias. Mas qualquer sequinha, né? Que dá, né? Já afeta a produtividade. Então, muita gente tirou o pé, né? Somente os grandes produtores colocam lá, por exemplo, uns 100 hectares, uns 200 hectares, só para já colher, né? E já ir regulando as plantadeiras. Por Né? logística. Por logística. Então, para não, né? De repente, solta um talhão lá para já ir regulando a plantadeira, a coletadeira, tá? Mas esses materiais aí de ciclo mais precoce, né? Não pode faltar nada, né? Faltou uma semana de chuva, né? Já vai sentir, né? Não dá tempo de recuperar. Tá. Agora uma curiosidade minha. Vou citar da minha região e gostaria se tu pudesse me falar da sua. Aqui na região de Nordeste do Rio Grande do Sul, são regiões de solos excelentes, com lavouras de 2 ou 3 décadas de cultivo. O pessoal tem um teto produtivo aí. Já vi lavoura de 100 sacos. Já vi lavoura de 100 sacos de soja. Não é o normal, tá? Mas já vi. Eu diria o quê? Média geral, uma grande área de extensão, o ano de super safra que nós ganhamos do Paraná em teto produtivo, a média geral ficou 60 dos meus produtores, tá? Ficou 67, se eu não me engano. Não foi 67, foi menos. Não, acho que ou é 66 ou é 67 sacos de soja de média.
No ano de frustração média, que foi há 3 safras atrás, nós colhemos 44, 40 e alguma coisa de média, e no ano, que foi horrível, que nem safra passada, não chegou a 40, tá? Deu 30 e pouco de média. Então, isso tudo foi em 3 anos, olha só que absurdo. Você tentava de fazer uma conta. 67, 44 e menos de 40, quanto dá a média ao longo de 3 anos, tá ok? Dá Então, qual é a 140, dá 140, questão, né? O 150. que é uma média boa para vocês, Nestor? O que é uma média boa de soja? O que são os anos ruins? Tá ok. Tá, antes, só vou comentar, né, que teve algum seguidor que tinha comentado a respeito de controle biológico para cigarrinha, né? Eu vi. Isso, para milho, né? E o Zanata, né? Eu também ia até comentar. E ele está comentando justamente o que eu ia falar, né? Bovéria e a Isária, né? São os materiais que, né, biológicos aí que tem dado os melhores resultados aí para a cigarrinha. Então, o Para nós, o Zanata aí. mais usado é o Belvé. Assim, não é muito usado perto do químico, mas dos biológicos que eu percebo é o mais usado. Você vê isso também ou não? Também. E agora tá entrando a Isária, né? Que é um mais novo, né? Mas tem dado bom resultado, tá? Zanato, obrigado aí pela contribuição, né? E com certeza é o biológico aí que tem dado melhor resultado, tá? Ó, o Dalpisol falando de soja lá, o ciclo é 110 dias, parecido com a tua. Isso, tá? Professor, vamos lá. Em termos de produtividade, professor, na safra passada foi a melhor safra que aqui a região não Jataí, essa né? Agora, 21, 22 anterior ou essa agora? Não, 21, 22. Foi a melhor Bahia, safra. então, choveu bem. Para vocês é bom, para nós é ruim. Quando dá laninha. Então, é aí que tá, professor. Choveu bem, né? Choveu bastante, tá? E a gente até que ficou com medo, porque enquanto não solta a coletadeira na área, né, não dá para a gente saber realmente, né, a produtividade, né? Mas a gente teve a grata satisfação, né, de ter áreas aí até de primeiro ano acima de 70 sacas. Nossa Senhora! Não, foi um ano assim excepcional, professor. Excepcional. Foi um ano assim de produtividade todas altíssimas, né? Certo. Ó, áreas de areia, áreas de primeiro ano, né? É lógico, com investimento, né? Nós chegamos a colher 74 sacos. E o investimento é o quê? Umas 2, 3 toneladas de calcário? Uns 150 quilos de cloreto? O que é? Não. Em áreas novas, professor, a gente tem trabalhado, agora, né? Estamos trabalhando bastante, bem parecido com o pessoal da Bahia. A gente tem utilizado muito calcário, tá? Mais, então? Mais. Mesmo nessa área arenosa, bota mais? Mesmo a área arenosa. A gente que tem é colocado... o teto de vocês nessa abertura do cerrado? O professor, a gente indicado, o ideal? Isso, a gente vem trabalhando aí na faixa de pelo menos 10 toneladas. Não, então está mais parecido com muitas regiões, né? Eu digo que boa parte do sul do país é nessa faixa que o TIV usa para abrir. Eu estou plantando numa área que é uma região que é muito mais ácida, ali você tem que abrir com no mínimo 12, eu abro com 15 toneladas de calcário. Mas não é o normal, o normal é nesses teus 10, até me surpreendi, eu achei que estavam botando menos calcário. E ele chega a quanto a tonelada de calcário aí? O custo? Isso. Na faixa de uns 200, 250, professor. Então tá parecido conosco, é nessa faixa, dependendo do material de 200 a 250. Isso, eu tá? até cotei semana passada, novamente, não, 248, eu comprei calcário esse mês, ou mês passado, agora não lembro se era final do mês ou mês passado, 248, aplicado. Mas eu achei que para vocês podia ter alguma diferença, ok? 10. Então o custo de abertura é muito alto, 10 toneladas de calcário. Nós estamos falando de 14, 15 sacos de soja facilmente, de custo de abertura. E como é que fica o resto daí? Porque normalmente o pessoal tem aplicado assim, de 7, né, até 10, 12 toneladas, né? O padrão eu vou falar para o senhor que seria na faixa de umas 10 toneladas, tá? Okay. O bom, né, professor, era fazer uma fosfatagem, né? Tanto é que a gente chegou a fazer ano passado a gente fez uma área jogando o super simples, né? Incorporando com a grade aradora. Super simples. Precisa de enxofre também nas áreas, não? Precisa também de enxofre. Precisa de enxofre. Essa área era... quanto de super simples?
Então, essa área foi uma área, assim, fora do padrão, né? A gente jogou 1.000 quilos. Nossa senhora! Não, 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 mas era só para a gente fazer um teste, né, Ah, professor? não, não, então explica essas 70 e poucos sacos de soja. Não foi pouco investimento? Não, não, não. Quer ver? Essa área aí, por exemplo, é uma área teste que a gente jogou, então. Deixa eu falar para o senhor o trabalho que a gente fez. Foi uma área arenosa, né? Área de pastagem degradada, tá? Que é menos de 14, em torno de 12 a 14% de argila, Pouco. tá? A gente trabalhou com uma grade aradora de 34 polegadas. Chegamos a jogar 14 toneladas de calcário em 3 vezes. Incorporado 3 vezes? 3 vezes, tá? Ok. Depois jogamos mais 1 tonelada de super simples. Nossa senhora, 1 tonelada. Hoje deve estar É, uns 3.300 isso, a isso, tonelada, isso, 3 e pouco. isso. Mas isso foi um trabalho, né, professor? Tá, mas, Tá? mas aí já virou, já, só nessa arrancada já passou dos 30 sacos de soja de custo, sem nem plantar soja. Tá. Aí depois entramos mais com 500 quilos de super simples na linha e 200 quilos Tô de... assustado, então. Eu tava tão feliz com os 70 e poucos sacos de soja, agora já fiquei Não, assustado. não, não, não. E 200 quilos de KCl, né? Só que nessa área, professor, a gente alcançou 90 sacos por hectare. Área de primeiro ano. Num custo de quanto, o senhor sabe dizer? A gente... agora não tô lembrado. Mas é uma indagação bem importante, né? Se num primeiro ano deu 0 a 0, já está excelente, né? Vamos Ah, combinar. sim, sim, sim. Já está excelente. Aí, na área comercial do produtor, né, que a única coisa que diferenciou foi a fosfatagem, né, ele chegou a fechar 75 sacas. Foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo. Foi Não, aqui ótimo. nunca se obteve, nunca se colheu tão bem como na safra passada. Tá, mas e o normal, então, ano passado, nessa safra 21-22, foi quanto de média geral, assim, que tu tem de número? Média geral, professor, É, acho que pelo menos acho que uns 70 sacos por hectare, viu, professor? fantástico, fantástico. Foi, Então, foi, 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 foi foi uma o melhor super ano. safra. Maior Foi, que as foi. nossas aqui. E o que é o normal e o que é o ruim de vocês aí entre os anos? O normal é na faixa de uns 60, 65, viu, professor? Tá. Que as médias têm aumentado muito, né? Tem talhão aí, tem dado 90, 100 sacas. E que cultivar tem nesses talhões? Ou o ciclo do cultivar também é os mesmos 110 dias ou são cultivares diferentes? Normalmente são os de 110 dias. Quais são eles? Só para eu aprender os cultivares aí do Goiás. Normalmente predomina muito os materiais aí da Brasmax, Tá. Para nós né? também, tem muito Brasmax. Aqui predomina muito um material chamado Foco, Sim, sim. né? Tá? Aí também tem alguns materiais aí também da Credence, que é Tá, da para nós BASF. aqui é novidade, tem pouco. Tem pouco, né? Mas aqui também tem, tá? E depois também tem outros materiais que é da HO, HO para da... nós tem, mas é bem pouco, é quase Tá, inexpressivo. tá. A Depois também tem... Brasmax é a principal, depois eu diria Isso, uma Dom Mário, a Embrapa tem alguns cultivares importantes para nós aqui, mas é Dom, pouco, mas tem. Dom Mário aqui também predomina bem. Porque já tá aí, professor, tem um... Tipo assim, tem muito nematóide. Certo. É uma região que predomina muito nematóide, E daí o tá? biológico, já que você falou anteriormente deles, para essa questão é muito bom, né? Isso. Aliado aí aos materiais, né? Quer dizer que tem que ter alguma certa tolerância, né? Uhum. Para nematóide. E qual é o nematóide principal no teu entorno? Principalmente pratilencos e cisto. Das Né? lesões, né? Meloidógeno muito, quase, praticamente não se vê. E para nós, na minha região de atuação, quando alguém fala de nematóide, chega a ser raro. Nós não damos importância. Quando tu pega para o oeste do estado do Rio Grande, ok, se fala, é falado bastante. Não digo que tenha tanto dano, mas é falado. Mas aqui na minha região mesmo,
Nematóide passa batido. Raramente alguém encontra problema realmente que diga, que confirme que foi nematóide. São situações bem distintas, né? Você, 800 metros de altura tem problema de mofo branco. Mofo branco, professor, já chegamos a ter bastante, professor. Mas esse ano que choveu, não teve? Hoje caiu bastante a infestação, viu, professor? Para nós aqui, em anos bons, é a principal doença, em anos bons. Certo, certo, certo. Aqui, normalmente, é que o pessoal tem usado muito o tricoderma. Ok, aqui Né? aumentou a expressão. Ele oscila ano após ano, mas ele aumentou. Aqui, acho que o primeiro biológico a ser utilizado aqui com grande extensão foi o tricoderma, mais avisando o mofo branco. Tá? E normalmente quem tem já o mofo branco na área, né, alguns cooperados que eu acompanho já tem, né? Então quando já começa o florescimento, né, professor? É padrão. A gente já solta a aplicação, Okay. né? Não adianta a gente ficar pensando que vai vir ou não vai vir, né? A gente já chega, já solta a aplicação. Quer ver? Só para o senhor ter uma noção, na nossa safra, eu digo que foi a safra do mofo branco, foi a safra 15... Não, me deu até um branco agora, já faz tempo. Mas me deu um branco se foi a 16, 17 ou foi a 15, 16. Acho que foi a 16, 17. Até me deu um branco já. Eu chamo de safra do mofo branco, porque foi o ano de grande epidemia, tomou conta das nossas lavouras. Entre a lavoura, assim, dessa cultivar que eu te citei na época, que era ativa, de maior teto produtivo, para as áreas que deram muito mofo, para de menos mofo, nós quantificamos um dano de 24 sacos de soja que nós perdemos por causa do mofo. Olha o tamanho da importância da doença naquele ano. Foi um ano muito triste para nós aqui. Correto, tá? E o que tem ajudado bastante também, né, professor? É que aqui na região aumentou também muito, né, o uso da braquiária. Rosiziense, qual? Rosiziense. Ok, Tá? para nós aqui não dá a braquiária. A braquiária não chega a se formar porque o frio não deixa. Talvez mais pro oeste, daí alguma coisinha, mas no grosso mesmo da minha região, não. Certo. E aí tem colaborado também, né, professor? Devido aí à palhada, né? A diminuição de pressão aí do mofo branco. Para nós, sou bem sincero, ele não tem dado epidemia porque não tem chovido. Em 3 safras, uma deu problema, mas as outras 2 deram seca. Então, daí, em anos de seca, ele não é grande problema. Mas eu vou trazer outra questão que me interessa bastante para entender o sistema produtivo da soja de diferentes regiões, tá? Aqui para nós, eu já vi que para o nosso ano gigantesco, nosso ano muito bom de super safra 67, a super safra 67. Os anos medianos, beira 60 de média, os anos ruins, 44, 45, os péssimos vai para baixo de 40 de produtividade. E nós estamos vendo nos últimos anos, Nestor, uma escalada do valor do arrendo. O produtor estava muito otimista. Ele veio de 6, 7 safras, até 3 safras atrás, nós viemos de 6, 7 safras consecutivas de anos bons. Não era ano bom e ano ruim, era ano bom e ano mais ou menos, daqui a pouco um ano ótimo. Era um ano muito bom. Então o pessoal ficou confiante, o insumo mudava de preço, mas não tinha uma grande disparada de preço de adubo, ou de herbicida, ou de outros produtos. Então o pessoal começou a ficar otimista e começou a pagar mais no arrendo. Só que agora nós vemos de 3 safras, onde 3 safras só uma foi boa e 2 péssimas. Aqui, para mim, você vê lavouras assim, a gente fala de safra cheia. Safra cheia ou safra fechada é verão e inverno. O verão e inverno nosso aqui, nessas áreas boas de solo, nós falamos de 15 a 25 sacos de soja, depende de onde. Depende do produtor, depende da garantia. Tem muita gente arrendando a 17, 18, e é o que eu vejo aqueles que realmente têm dinheiro para pagar. Aqueles que têm dinheiro para pagar pagam até 20, mas o dinheiro para pagar seriam aqueles que têm pé no chão. Aquele que passa do 20, às vezes, ele está sendo utópico, ele está contando com o ovo da galinha, ele está contando com dinheiro que pode não vir. E daí, às vezes, não dá certo. Mas eu diria que é nessa amplitude, de 15 a 25 sacos, safra fechada.
Depende de cada região, tem características diferentes, ok? Agora te pergunto, e no teu entorno, o que você vê de arrendo ou não tem arrendo, é só área própria? Não, não, tem a renda, tem muita renda, Tem professor, muito tá? arrendo? Tá, eu vou falar agora e desde áreas para abertura, né? O produtor já vem pagando aí na faixa de 8 a 10 sacas para começar a abrir, Tá. né? E acho que a média hoje está na faixa de 15 a 18 sacos, 15 sacos. Mas Mas tem gente pagando 20, né? o ano Mas fechado. é o ano fechado, É. tá? Mas Então, tá. e essas áreas aí de plantio são que tamanho de extensão? Quantos hectares normalmente? Ou não tem noção? Não, não, é aqui na região tem muita variação, professor, tá? Mas eu vou dizer a média diária aqui na faixa de 300 a 500 hectares. Pois é, né? Então, vou lhe trazer uma informação que também eu tenho percebido isso há bastante tempo. Como nós não temos muitas áreas para abrir mais no sul do país, inflacionou demais. O arrendo está caro. E está ficando todo Tá. esse risco para quem planta. Literalmente é isso que E- está acontecendo. Se Exatamente, você for exatamente. parar para pensar, você me falou aí de quanto de arrendo? 15 a 20 sacos. 15 a 20 sacos, mas você faz duas safras, uma de soja e uma de milho. Agora para e pensa, não, a região que eu estou aqui no sul, onde 54% da área do Rio Grande do Sul é arrendo, 54% da área de soja do Rio Grande é arrendo, você pagar Aqui também. 20 ou mais de 20, aonde a principal cultura é uma só, é soja, e às vezes tu planta no inverno. Nós vimos uma escalada a 3 safras de anos bons para inverno. Então o pessoal aumentou um pouquinho do inverno, mas você não consegue fazer que nem aí. Aí você, se quiser, faz área total de safra e safrinha. Para nós aqui não consegue fazer safra e toda a área de inverno. Então você faz 20, 30% do inverno e tem que contar que ele seja bom, porque se chover demais na nossa primavera, da giberela derrete o trigo, derrete a cevada, derrete a aveia. Então, para nós, o que eu vejo tá muito caro. Né? Não Muito caro, né? deu uma disparada, assim, um otimismo, uma utopia de que nós íamos ter 6, 7 safras boas, e das D3 tivemos apenas uma boa, e eu quero ver pagar a conta. Até vou te dar um alerta do que eu ouvi na nossa super safra, tá? Na nossa super safra, infelizmente eu não lembro, Nestor, quem falou, mas eu fiquei pensativo. Eu lembro que um dia me chegaram no ano da super safra e me falaram: esse ano é o ano que o produtor quebra. E eu falei, mas como assim? Não, esse ano é o ano que o produtor quebra. Mas como ele vai quebrar no ano bom? É porque no ano bom ele fica otimista. Ele troca de maquinário, ele aumenta a área plantada, ele renova a renda pagando aquilo que ele acha que vai colher e nem sempre colhe. E daí chega um ano de frustração e se lasca. E nós aqui tivemos isso. Nós tivemos um ano de super safra, o produtor se empolgou, pagou uma renda que não valia, e depois veio uma frustração. E tem gente que colheu menos do que custou lavoura. Não é nenhum nem dois. É uma média. É muita gente que a lavoura custou mais do que ele, na verdade, colheu. E aí? A frase que eu digo muito é: e agora, José? O e agora, José, é que existe aqui no Rio Grande uma expectativa que vai levar 3 safras para estabilizar o prejuízo da safra passada. 3 safras trabalhando de graça para ficar naquilo que nós perdemos nessa safra que passou. Tá certo. Viu, professor? O Júnior Pelizon e comenta aí, ó, região noroeste tem uns pagando 28 sacos por hectare. Não sei qual é o município, talvez é Plata Tapejara, Sananduva. Existe, mas eu te pergunto qual é a viabilidade dessa questão? Será que É verdade. realmente é interessante ou não? O risco É, fica muito grande. Você tem que contar sempre com o ovo da galinha. Você não pode ter safra mais ou menos para sobrar. Porque vamos fazer uma conta simples: 28 sacas, safra verão e inverno. Primeiro que você não planta a área total na minha região, mas 28. O custo de lavoura não baixa de 22. O fixo com não baixa certeza. de 22. Então 28 com 22 dá 50. A média do ano passado foi 44 só, e já não sobrou. Então você pega mais o maquinário, o custo de colheita e tudo mais, dá 8. Já estamos em 58. Então para e pensa. A nossa média ao longo dos anos não chega nunca a 65. Ela não chega nunca, nem perto de 65. E essa pessoa está tendo um custo de 55, 50 e poucos sacos. Então, está contando com o ovo da galinha. Se chegar a É, 2, 3 anos de frustração, não fecha. tá pagando para plantar, né, professor? Exato, exato. E tem, né? Infelizmente, não sei aí, mas para nós tem. Por que que tem? Porque o pessoal precisa pegar área
para pegar dinheiro de banco, porque daí vem mais recursos para pagar as dívidas da safra que passou. Tem muita gente contando com ovo de galinha. E essa safra eu tive produtor que entregou a área, porque não valia mais a pena. Nós tivemos produtor que recebeu a área, porque quem estava plantando não pagou mais. Até eu, tá? Até eu, Nestor, fui beneficiado. Eu sou um pequeno produtor. Eu peguei a área porque não pagaram quem estava plantando. Quem estava plantando, é igual diz um amigo meu, que eu não vou citar nome, porque ele tem um cargo conhecido aqui no estado. Então fica ruim se eu falar o nome dele. Mas ele disse, às vezes o proprietário ele prefere o incerto ao certo. Então ele prefere a utopia do 28, que nem esse cara está falando, ao certo do 20, talvez 20 e alguma coisa. Eu conheço um cara, esse eu não vou citar por respeito a ele, mas achei fantástico. Ele arrenda 800 hectares numa região próspera, uma região boa. Ele arrenda, não é que ele paga. Ele tem a propriedade, entrega para alguém plantar. 800 hectares a 18 sacos. A 18 sacos. Já ofereceram 25. Ele arrenda desde que abriu, há mais de 20 anos. Ele continua no 18. Por quê? Porque ele sabe que ali é garantido. É verdade, é verdade. Né, professor? Professor, outra coisa também que eu vejo, né, professor? Eu comentei até agora com o senhor também, né? É a comercialização, né, professor? Uhum. Eu acho que o produtor hoje, ele aprendeu a plantar, né? Aprendeu a parte operacional, né? A parte também de comprar, né? Uhum. Porque sempre o produtor tem uma média do seu custo, tá? Uhum. Mas a grande falta ainda que eu acho que o produtor brasileiro falta é aprender a comercializar melhor a sua safra. Eu sei. Eu falei semana passada com um produtor. Né, professor? Eu não lembro o nome do produtor, mas eu falei isso semana passada. Eu sou produtor, eu tenho soja para vender ainda, graças a Deus, da safra que passou. E eu não sei a hora de vender, é tão difícil acertar quando é que é o momento certo, porque é aquilo que tu comentou, do milho mesmo, tu falou, olha, caiu quase 20%, 20% é o lucro do ano. Dependendo, você ganha mais na hora de vender do que no que tu produziu. Tá certo. O professor também é produtor. De quê? Né? Tudo bem, né? Por exemplo, o professor tá tomando aí o quê? Um vinho? Uhum. Tá. Vinho e água, né? tá frio? Tá certo, né? Então aí vamos imaginar o seguinte, né? Hoje o produtor, não só hoje, né? Acho que desde quando eu era pequeno, eu já formei também há um bom tempo, né? A gente já tinha que tratar as propriedades rurais como uma empresa, né? Eu digo isso, disse isso esses dias. Tem uma empresa a céu aberto. Isso, e cada vez mais, né? E cada vez mais, né? Hoje, praticamente, tem uma pessoa aqui, principalmente em propriedades médias, né? Tem uma pessoa na parte operacional, tá? E tem uma pessoa para fazer cotação dos produtos. Ok, né? facilita pra muito. Mim tá... A escolha Isso. da compra do produto muda muito de local para local. Às vezes não é má fé, é que a pessoa que está vendendo variou a época de compra e tu, como é dolarizado, pode ter comprado melhor ou pior. Certo, né, professor? Mas aí também, para mim, está faltando uma terceira pessoa, professor. Diga.